Olá, muito bom dia para você. Familiares de professor assassinado há 13 anos fazem manifestação na porta do fórum em Patos de Minas, pedindo por justiça durante o julgamento do acusado do crime. Em instantes tem mais detalhes e você vai ver também. A expectativa pela queda no preço do etanol. Mulheres são maioria entre os eleitores patenses. Teleconsultas deixam de ser apenas serviços emergenciais. Cruzeiro encara a CSA nesta terça-feira pela Série B do Brasileirão. Essas e mais notícias agora no 30 Minutos. Com a redução no ICMS sobre o preço do etanol, determinada pelo governo do estado, os proprietários de veículos ficam na expectativa pela redução no custo do combustível. Com a alta no preço da gasolina, nos últimos dias, muitos motoristas que possuem carros flex migraram para o etanol. É o caso da Giovana, que acha o combustível mais em conta na hora de rodar. Você colocou quanto aí de álcool? R$30. Tá mais em conta? Eu acho que tá do que a gasolina. Seu carro roda mais. Sim. Se eu te falar que daqui uns 2 dias vai baixar mais 30 centavos no álcool. Aí vai ser bem melhor, né? Para outros motoristas, o ideal é continuar na gasolina. É que o gasto do combustível também varia de acordo com o veículo. O álcool queima muito, né? Então, para você no seu carro é melhor. Isso, só gasolina. A queda no valor dos combustíveis foi influenciada pelo governo federal, que reduziu o imposto sobre o valor do produto. Nessa segunda-feira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que vai reduzir o ICMS do etanol. O imposto passará de 16% para 9%. A redução deve ser sentida nas bombas já nos próximos dias. O imposto do ICMS até agora era 16% do etanol, da gasolina antes da baixa era 31% e caiu para 18%, e do óleo diesel é 15%, continua com 15%. Há poucos dias atrás o da gasolina baixou de 31% para 18%, como eu disse, com a medida do governo federal, e agora o governo estadual também reduziu de 16% para 9%. Isso em prática eu acredito que vai baixar em torno de 35 centavos no valor final do litro para o consumidor. Vai melhorar bastante porque vai, querendo ou não, dar uma economizada para poder investir em outra coisa, né? A baixa dos preços não deve ser eterna, na visão desse dono de posto de combustível. Isso porque, mesmo com a redução do ICMS, a Petrobras compreende a variação dos preços de combustíveis brasileiros de acordo com as cotações do petróleo e seus derivados dos principais mercados mundiais de negociação, como o dos Estados Unidos e Reino Unido. Quando sobe o barril do petróleo, sobe quando baixa. Esses últimos dias nós verificamos que o barril do petróleo baixou muito, de 140 para em torno de $100. Então, e o combustível eles não baixaram os preços, né? Quando sobe, automaticamente estão subindo. Então a gente vê essa discrepância. Infelizmente a gente vê isso. Você pode pegar aí nos últimos 30 dias, estava 140 e veio para 100. Então isso está sujeito às regras do mercado internacional. Além da política de paridade que pode interferir no preço dos combustíveis, um medo de quem precisa desse produto é com relação ao aumento dele logo após as eleições. Muitos acreditam que essa baixa no preço tem a ver com questões políticas adotadas pelo governo federal, já que esse ano há eleição para presidente do Brasil. Tudo é política, né? O presidente da Petrobras já tinha sido demitido, mandado embora, mas só para ser mandado embora tem que passar pelo conselho, e o conselho demorou quase 30 dias. Enquanto eles não ameaçaram ele até em abrir uma CPI contra o presidente e o próprio conselho, aí ele foi e pediu demissão, né? Ele já tinha sido mandado embora pelo presidente da República, que é um cargo, né, discricionário do presidente da República. Então é política, é sempre política, não tem dúvida nenhuma que isso é uma questão política. Fernando explica que, ao contrário de outros combustíveis, o óleo diesel não deve ter redução de preço ainda esta semana. O diesel não teve baixa nenhuma, ele manteve o mesmo preço, né? Todo dia a gente me pergunta, mas por que o preço do óleo diesel não baixou? Até é bom explicar isso, porque como a alíquota do óleo diesel era 15%, e eles fizeram o teto em 18%, então ela estava abaixo dos 18%, então ela não baixou. O etanol vai baixar agora, que era 16% e caiu para 9%. Eu li aqui agora, parece que o governo está estudando algumas medidas para baixar essa alíquota do óleo diesel também. Então acredito que até essa próxima semana nós já vamos ter uma redução do óleo diesel também, que é tão desejada e o país precisa disso, né? Qual o perfil do eleitor de Patos de Minas? Dados do TSE mostram que as mulheres são maioria entre os mais de 114 mil que estão aptos a votar nas eleições 2022.
O perfil do eleitorado elaborado pelo TSE mostra que em Patos de Minas 47% dos eleitores, ou 53.717, são do sexo masculino e a maior parte, 53%, ou 60.368, do sexo feminino. Por faixa etária, os eleitores de 25 a 29 anos representam o maior percentual, com mais de 11 mil aptos a votar. Entre os menores de idade, os que têm 16 anos somam 319 e 17 anos 626. Na terceira idade, são 119 eleitores com 100 anos ou mais. Por grau de instrução, o percentual que representa 26,87% do eleitorado não tem o ensino fundamental completo. 24,53% estão com o ensino médio incompleto. Os dados apontam que 20,45% têm ensino médio completo. Ao todo, 7,67% dos eleitores têm ensino superior completo. Por estado civil, 33,64% dos eleitores de Patos de Minas são casados, 2,97% divorciados, solteiros somam 60,48% e viúvos 1,81%. Ainda conforme o perfil levantado pela Justiça Eleitoral, 25 pessoas com nome social estão aptos a votar em Patos de Minas. Olha, já tem dicas de como cuidar da saúde e olha só, teleconsultas deixam de ser apenas serviços emergenciais. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer. Olha, cuidar da saúde deve estar sempre no topo das nossas prioridades, né? A Clínica e Laboratório Mais Exames tem tudo o que você precisa. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. Um serviço estabelecido na pandemia passou a ser uma prática na assistência médica. A teleconsulta foi o meio pelo qual mais de 5 milhões de atendimentos médicos foram realizados no país. Cerca de 52 mil médicos realizaram atendimentos virtuais, segundo os dados divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e Saúde Digital. A primeira vez que Gabriela agendou uma consulta online foi em 2020 para o avô que tinha uma doença crônica e no momento não podia sair de casa. Eu tinha um pouco de receio sim, porque não sabia como que seria essa questão sem examinar o paciente, né? Sem esse contato tão próximo que o médico tem com o paciente ali dentro do consultório. Mas foi uma consulta bem tranquila, a gente conseguiu passar tudo aquilo que a gente precisava para a médica, foi ótimo. O receio realmente foi deixado para trás. De lá para cá, os atendimentos à distância também entraram na rotina da estudante, e não só na dela. De acordo com a Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, desde o começo da pandemia até o fim de abril de 2022, foram realizadas cerca de 5 milhões de consultas virtuais somente pelas operadoras da associação. A telemedicina ela já vinha sendo discutida muito antes da pandemia. O que ocorreu é que isso veio de uma forma mais emergente, né? Veio muito rápido. Nós tivemos normatizações específicas para o período da pandemia. A gente sabe que foi um instrumento utilizado aí com sucesso, porque possibilitou o atendimento de um número maior de pessoas. A prática, que tinha sido liberada no Brasil em abril de 2020 em caráter emergencial durante a crise sanitária, foi regulamentada de forma definitiva no país em maio deste ano. A norma assegura ao médico inscrito nos conselhos regionais de medicina a autonomia de decidir pelo uso ou não da telemedicina, indicando o atendimento presencial sempre que entender necessário. O exame físico, ele é fundamental
Mesmo nos casos de telemedicina, está estabelecido que em algumas consultas elas terão que ser presenciais. Não dá para a gente fazer 100% dos atendimentos à distância, porque esse contato, esse exame físico, que é muito importante para o médico, ele tem que ser feito de maneira que ele possa garantir e qualificar cada vez mais o atendimento. Com a implementação das teleconsultas, esta operadora de planos de saúde, que tem abrangência nacional, conseguiu levar assistência às cidades do interior e beneficiar também os grandes centros, reduzindo o estrangulamento causado pela maior demanda. Mesmo após a fase mais crítica da pandemia, a procura por esse tipo de serviço é alta. Com isso, a operadora investiu ainda mais no serviço que vinha prestando aos beneficiários. Hoje são 450 médicos na equipe. Antes era só para Covid e hoje nós atendemos várias patologias agudas que podem ser atendidas em casa. Temos médicos de família, temos clínica médica, infectologia, cardiologista, pneumologista, pediatra. No serviço público, o desenvolvimento da telemedicina também pode reduzir o tempo de espera nas consultas e fazer chegar o atendimento até mesmo nos lugares mais afastados. Para isso, é fundamental implementar políticas públicas que garantam, por exemplo, o acesso à tecnologia. Outro ponto importante é entender que a telemedicina veio para somar e não substituir as consultas tradicionais. Apesar de ser um atendimento remoto, um atendimento à distância, ele tem que ter as mesmas características de um atendimento que é feito presencialmente. Eu tenho que ter um tempo adequado, eu tenho que ter um lugar adequado, eu tenho que ter disponibilidade para poder fazer o atendimento, né? A gente tem que tratar questões como empatia, a questão da autonomia, tanto do médico quanto do paciente. E uma outra situação que é muito importante, que precisa ser discutida, é a questão do sigilo. Então, não porque está sendo feito um atendimento de forma à distância ou de forma não presencial, que a gente pode deixar de ter todo o cuidado que nós devemos ter com o sigilo. Mas certamente essa é uma modalidade, um atendimento que veio e que vai ficar. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Familiares de professor assassinado fazem manifestação em julgamento. Olha, você que é morador de Patos de Minas, preste bem atenção, viu? O Bahama Mix está contratando. Esta semana a equipe de RH estará na loja realizando entrevistas, então não perca esta oportunidade. Você pode comparecer à loja do Bahama Mix das 9 às 11 da manhã ou de 1 às 5 da tarde, levando currículo e cópia de seus documentos. E isso vai até sexta-feira, tá? Esses documentos, essas entrevistas vão até sexta-feira, dia 22, próximo. E olha só, você pode ir lá, levando a sua documentação pela manhã e à tarde e concorrendo a uma dessas vagas. Então, vá para o Bahama Mix, você também. Teve início, na manhã de hoje, o julgamento de Leandro Caixeta Alves, acusado de matar Gilmar Eustáquio da Silva, com cerca de 60 perfurações causadas por tesoura e faca. O crime aconteceu em 2009. Familiares e amigos da vítima realizaram hoje a manifestação na porta do fórum, você vê aí nas imagens, com faixas e cartazes pedindo justiça. Na época, o réu Leandro Caixeta, apontado como sendo o autor do homicídio, alegou legítima defesa, chegando a ficar detido por um tempo, mas desde então está em liberdade. Nosso jornalismo está acompanhando aí esse julgamento e dentro da nossa programação a gente traz mais informações sobre esse júri que acontece aqui em Patos de Minas. Vamos falar da previsão do tempo aqui no 30, confira aí. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Começou a promoção Sua Idade e Seu Desconto da New Color. 3 óticas em Patos de Minas. No Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, tendência de céu com poucas nuvens e manutenção do tempo seco, com noites e manhãs frias. Segundo o IMET, a umidade relativa do ar chega a 30%. Em Patos de Minas, a máxima nesta quarta-feira chega a 28 graus. Na quinta-feira, varia de 13 a 27. Em Tiros, a máxima deve registrar 25 graus. Em São Gotardo, mínima de 13 e máxima de 24. Em Lagoa Grande, as temperaturas variam de 16 a 28 graus. E em Presidente Olegário, mínima de 14 e máxima de 29 graus nesta quinta-feira.
Na sequência aqui no 30 Minutos, você vai ver que convenções partidárias podem ser realizadas a partir de hoje. O Cruzeiro encara o CSA nesta terça-feira para quebrar jejum de vitórias contra o time alagoano. Hoje é quarta-feira, dia de espaço feminino na NTV. Confira aí as atrações. Oi, gente linda, quarta-feira, eu tô correndo, ou melhor, voando, para chegar no estúdio do Espaço Feminino hoje às 18 horas, para um programa muito legal com duas convidadas especiais, olha só. Oi, gente, tô passando aqui para lembrar vocês, eu vou estar no programa da Ludmilla às 6 horas, Espaço Feminino, para mais uma participação, falando sobre banho, sobre oráculos, tem uma surpresa que é uma pequena consulta que vamos sortear para os participantes do programa. Eu também estarei no programa com a Ludmilla Bahia e vou falar sobre como podemos usar a comunicação para encantar clientes e aumentar as vendas. Falar bem para atender melhor. Dicas de oratória para vocês. E lembrando para você assistir a NTV, além do canal 8.1, do nosso site ntv.tv.br, também pelas redes sociais, @NTV Patos de Minas, só baixar o app da NTV gratuitamente no seu celular para assistir tudinho. Estou esperando você. Pois é, então não perca, né? Agora a gente faz um giro de notícias. A partir de hoje, as convenções partidárias para a escolha dos candidatos às eleições de outubro estão autorizadas pela Justiça Eleitoral. Os eventos internos das legendas marcam a oficialização da disputa eleitoral e devem ser realizados até 5 de agosto. Após as convenções, partidos e federações poderão registrar as candidaturas dos escolhidos na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. A Mega Sena sorteia nesta quarta-feira um prêmio estimado em 9 milhões de reais. As 6 dezenas do concurso 2502 serão sorteadas a partir das 20 horas. As apostas podem ser feitas até às 19 horas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. O Cruzeiro encara nesta terça-feira às 19 horas o CSA, em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro. O time celeste lidera a competição com 41 pontos ganhos e aproveitamento de 75,9%. Na tabela, os dois times estão em situação bastante diferentes. Enquanto os celestes ocupam o topo máximo da classificação, o CSA está na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com 19 pontos. Entretanto, o confronto será mais um desafio na busca pela volta à elite do futebol nacional. Caso vença, a Raposa quebrará um longo jejum contra o time alagoano, que desde 2013 não perde para o Cruzeiro. Faz tempo aí que a Raposa não vence o time alagoano, inclusive em 2019 também.